eu tenho a honra de estar aqui na residência de um paduano ilustre com quem nós vamos conversar. Então, estamos na residência, aqui a meu lado, o doutor Fernando Lavaquial, paduano da Gema, filho de uma família tradicional aqui em Pádua e com a tradição muito forte no campo da educação também. E o Fernando, ele é engenheiro, trabalhou muito tempo na Petrobras, enfim, é vereador também pelo caminho político, ele foi também um administrador público, ele foi prefeito de Pádua e é uma das figuras ilustres de todos os tempos, né? Aqui de Pádua e de outras regiões. Então, eu tenho um prazer, uma honra muito grande estar aqui ao lado do Fernando para conversar um pouco com ele, né? Conversar sobre as lembranças dele, as realizações dele aqui em Pádua enquanto prefeito e outras situações também. Ele vai ficar muito à vontade para fazer as colocações na ordem, dentro do critério que ele quiser. Mas o importante para mim é deixar registrado aqui em Pádua esse encontro, esse bate-papo, porque isso com certeza nos ajuda a ampliar o registro que a cidade deve ter sobre a história, sua história, né? E sobre as personalidades ilustres, né? Dessa cidade, como eu me referi, em que o Fernando ele se inclui com destaque. Então, doutor Fernando Lavaquial, aliás, eu estou chamando de doutor Fernando, mas na intimidade sempre te chamei de Fernando. Eu nunca respeitei muito com você essa questão de idade, não, que a gente vem da mesma época, enfim. Então, eu fico muito à vontade quando converso com você. Fernando, fale um pouquinho para nós da sua vida na política, da sua vida como administrador. Enfim, fique inteiramente à vontade para você dar esse testemunho, deixar esse brinde aqui para o povo paduano, que é contar um pouco da sua história de vida, que deve servir também como exemplo, como estímulo para aqueles que estão começando, para aqueles que estarão certamente nos assistindo. Fernando, então, com a palavra. Bom, eu me sinto muito lisonjeado, claro, de estar sendo entrevistado pelo Josias, o Coronel Josias, um rapaz que sempre se destacou na educação também, como estudante, sempre tirou boas notas, né? Ele, o irmão dele, em especial o irmão mais velho, o Enésio, que foi colega da minha esposa, quer dizer, o Enésio regulava a idade comigo, né? E o Enésio foi um rapaz que sempre foi faixinha no Colégio de Pádua. Faixinha quer dizer, todo aluno aquele que tem nota 90 ou maior que 90... Mas um dia eu acabei vindo ser prefeito de Pádua e lá no Palácio Guanabara eu dou de cara com quem? O irmão dele, o colega da minha mulher. O encontro de dois caipiras, né? Dois caipiras em Santo Antônio de Pádua. Mas o que eu quero ressaltar é que eles são lá da área de Bitiguaçu. E é uma área rural, né? E a gente estava comentando aqui o passado, como é que é o passado aqui de 100 anos atrás, né? Nossos pais, nossos avós, realmente foram desbravadores em nos prestar essa homenagem que hoje a gente tem toda essa tecnologia à disposição da gente. Mas o Josias também, eu vou te contar, eu tenho que tirar o chapéu. Porque é um rapazinho que sai daqui de Pádua e vai estudar, vira um oficial da Força de Segurança e acaba se tornando secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro,
secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, onde ficava a capital da República, Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do mundo inteiro. Mas eu nasci aqui em Pádua, né? Nasci em Santo Antônio de Pádua, ali no Colégio de Pádua, o antigo Colégio de Pádua, e ao lado ali do chalé, onde começou o Colégio de Pádua. Estudei aqui e na juventude pratiquei esporte, jogava no Paduano, como centroavante do Paduano, e depois eu acabei lendo um pouco sobre petróleo. E aí, lendo sobre petróleo, Josias, eu achei que a gente devia partir para esse lado do mundo. Então, acabei, digamos assim, com a cara e com a coragem, né? Arranjei uma bolsa de estudo da Petrobras, fui estudar, uma bolsa mirim, pequenininha, mas fui estudar nos Estados Unidos. Estudei petróleo, voltei para o Brasil, creio que me destaquei um pouco, porque lá com a descoberta do campo de Carmópolis, eu acho bom a gente ressaltar isso, porque o campo de Carmópolis, a primeira sonda foi a sonda 41, do Alfredo Campelo. Ele encontrou petróleo, e a segunda sonda a perfurar estava a 8 quilômetros de distância e encontrou petróleo também. Uma distância como daqui a Marangatu. Então, Josias, petróleo em terra, né? Em terra. E raso, a 700 metros de profundidade. Bom, o que aconteceu? Com a distância entre esses dois primeiros poços, nós sabíamos que o campo era um campo gigantesco. Então, começou-se a perfurar muito poço. A Petrobras comprou sondas da Romênia para poder operar lá. E aí esse caipirazinho de Santo Antônio de Pádua virou um engenheiro de perfuração e demos uma grande contribuição. Para vocês terem ideia, nós estamos isso foi em agosto de 63, agosto de 63. Nós descobrimos lá o campo de Carmópolis, a turma toda, e ainda hoje, 60 anos depois, você continua tirando petróleo do campo de Carmópolis. Carmópolis é que estado? É o estado de Sergipe. Sergipe, né? Tá. O campo de Carmópolis fica uns 60 quilômetros do litoral. É um campo, né, gigantesco na época, e realmente, isso foi em 63. Quando foi em 68, mais ou menos, nós já entramos no mar adentro. Foi o primeiro poço que foi perfurado, foi depois de Aracaju. Entramos no mar adentro e descobrimos petróleo lá também, a Petrobras, né? E aí, com a descoberta do campo dentro do mar, Carmópolis já estava produzindo muito. O fluxo de caixa da Petrobras foi ali em Carmópolis que começou a riqueza da Petrobras. Então, essa riqueza transformou a Petrobras numa grande empresa que veio a dar frutos até hoje, está dando frutos. E você vê, Fernando, a história parece estar se repetindo. Você vê o assunto mais falado nessa área hoje em dia é essa margem equatorial, que pega aquela região desde o norte, vem até o nordeste, aquela região, aquela costa, toda, né? Que deve ser uma extensão, deve ter alguma conexão com Carmópolis e por ali, né? Então o mundo todo está com as atenções voltadas para isso aí. A energia, né? A eletricidade e a energia é um fator primordial no desenvolvimento de qualquer lugar. Você vê o Noroeste Fluminense, ficou meio capenga para se desenvolver, porque aqui nunca teve um fluxo, digamos assim, abundante de energia. Nós sempre fomos muito prejudicados, o Noroeste Fluminense. Até hoje, eu tenho contato sempre com os empresários, a dificuldade que eles têm para aumentar a quantidade de máquinas, que são limitados por conta do fornecimento de energia. Eles não têm margem para aumentar. E além do preço também, né?
Pegando um gancho aí, nessa vereda que você abriu aí, você há de convir o seguinte, o gás e o petróleo produzido na plataforma continental fluminense, quando vai para o Espírito Santo, para Minas e para São Paulo, não recolhe o ICMS aqui no estado do Rio, recolhe lá no destino. Quer dizer, até isso nós estamos prejudicados. Bom, fundamentado nisso, qual é a minha proposta que eu fiz há algum tempo atrás? A Constituição de 88 é que diz isso. Então, qual é a minha proposta? Trazemos um gasoduto de Campos até Pádua e com o gás que vai ser queimado para gerar energia elétrica, não paga ICMS tão pouco. Já que o gás que vai daqui para fora não paga ICMS, então também não vamos pagar. Então, eu vou gerar energia elétrica, como o ICMS é 20%, a gente vai gerar energia elétrica em torno de 20% mais barato. Olha o que isso representa para uma empresa, para uma indústria, para uma Copapa, para uma Cipel, para uma Impel, Aropel. Para o município todo, entendeu? Porque se isso for verdade, que está lá, a minha proposta está lá, se isso acontecer realmente, o que vai ser? A quantidade de fábricas que virão se instalar aqui no Noroeste Fluminense todo vai ser muito grande, porque ele pagar 20% menos de energia, já pensou a Copapa, se gasta 5 milhões por mês de energia, é 1 milhão por mês de economia. Eu volto e meio me encontro com o Luiz. O Luiz é o dono da fábrica de papel, né, da Impel, né? Luiz do Café. Luiz do Café. Ele reclama, ele chora por causa do preço do custo que ele tem com energia, a conta de energia. E assim deve ser o caso do Jerônimo, da Copap e das outras mais, né? É muito pesado. É o seguinte, todos os setores industriais do Brasil inteiro, do mundo inteiro, todos os setores industriais se desenvolveram a partir de quê? A partir de uma benesse da energia. Abundância e preço. E preço. Então, nós precisamos ter a nossa oportunidade, o Noroeste Fluminense. Aliás, eu tenho dito aí para os prefeitos da região, né? Antigamente a gente fazia reuniões no Noroeste Fluminense. Uma reunião era em Pádua, outra em Miracema, outra em Talcara, outra em Cambuci, e assim, para ninguém ficar com ciúme um do outro. Sei. Mas você tem que juntar forças, porque você sozinho é difícil de conseguir. Então, uma cidade de Pádua, por exemplo, com 20 mil eleitores, 23 mil eleitores, como é que vai conquistar? Não consegue conquistar, tem que juntar com Miracema, com Itaocara, com Cambuci, com Itapira, juntar todo mundo para dar o quê? Para dar 200 mil votos. Aí sim, com 200 mil votos, aí você já fica uma região, digamos assim, mais... De expressão. Mais expressão política, né? Você foi deputado federal, você sabe disso. Para se eleger deputado federal, não se elege com 10 mil votos. Tem que ter 50, 60 mil votos, né? Então, essa proposta que nós estamos fazendo aí está fundamentada na Constituição brasileira. Então, nada mais, nada menos que juntar o prefeito todo e entrar nessa nova avenida aí e conquistar essa posição. Que a Petrobras, para fazer um gasoduto de Campos até aqui, a Pádua, ela faz isso, tira o cascalhozinho que sobra ali na sola do sapato. Fernando, mas as coisas não são fáceis. Eu me lembro, o tempo que fui deputado, agora lembrando aqui, existe uma indicação parlamentar minha para fazer uma fábrica de fertilizantes em Campos. Interessante é que se brigou muito, o Estado brigou muito para fazer uma refinaria, o que é contra a lógica da Petrobras, fazer refinaria junto à área de produção. Você sabe disso. Então, e na época eu consultei, eu era deputado, eu consultei uns técnicos da Petrobras, me orientaram, deputado, defende a construção de uma fábrica de fertilizantes aqui em Campos, porque o Brasil importa 1 milhão de toneladas, naquela época, falando de 20 anos atrás, 1 milhão de toneladas de nitrogênio, de ureia, que é adubo,
que é amônia, né? Então importa 1 milhão de toneladas e aqui tem todas as condições. O gás é queimado, porque a ureia é feita, o nitrogênio é feito a partir desse gás que é queimado, aqui pertinho. Eu sei que questões políticas, esses desencontros políticos e acabou não saindo a refinaria em Campos, acabou saindo em Itaboraí, que é o lugar certo, e não saiu a Fagro Fertilizantes em Campos, e sim em outros estados, como saíram várias outras mais, e ainda é um problema sério no Brasil a questão do fertilizante. Tanto é que o Brasil importa uma quantidade enorme da Rússia, lá da Rússia especialmente, né? É uma pauta de importação muito forte. E a gente podia estar produzindo muito isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho da tua experiência aqui como prefeito de Pádua? Prefeito de Pádua. É uma das primeiras etapas que a gente fez, foi assim que eu entrei na prefeitura, eu fiz um projeto, um planejamento, que seriam 2 avenidas, uma saindo aqui da Adelina Perrengeiro, onde eu moro, indo até o Campestre, e a outra do Campestre voltando até aqui de novo. Seriam 2 pistas, mais ou menos de 10, 11 metros de largura cada uma, entre uma e outra, uma faixa territorial para um jardim, em torno de uns 15 a 20 metros. Bom, esse projeto, quando eu vi que eu não tinha dinheiro para fazer, eu fiz o primeiro quilômetro, que foi a primeira, digamos assim, a rua que saía, a Rua Mariquinha Lavaquiel, leva o nome da minha mãe, saindo aqui do Hotel das Águas, indo em direção ao Campestre. Foi o primeiro quilômetro que nós fizemos. Aí, na época, apesar de eu estar no final do meu mandato, a turma me criticava muito, dizendo que eu estava fazendo ali o Motel das Estrelas. Mas, enfim, fizemos, e hoje você vê o seguinte, que aquele primeiro quilômetro foi hoje a área nobre de Santo Antônio de Pádua. As casas bonitas, as casas luxuosas, né? Aqui no Monte Líbano, né? Aquilo que chamam de Monte Líbano. O bairro Monte Líbano. Então, essa avenida, então, quem abriu essa avenida foi você no seu governo. No meu governo abriu o primeiro quilômetro, eu chamava de Rua de Bloquetes, né? A Rua dos Bloquetes, Eu comprei os bloquetes lá do Darcy, que tinha uma empresa ali que fabricava paralelepípedos, mas enfim, fizemos essa rua ali e a quantidade de casas... E olha o desenvolvimento, né, que aconteceu em seguida, né? Porque havia uma via, certamente com iluminação, com esgoto, enfim, a infraestrutura, né? Infelizmente, o projeto foi, né, meio que esmagado, porque entre uma rua e a outra foram construídas umas casas de pedra em cima da avenida, em cima do jardim, e acabaram. O projeto daqui seria muito semelhante ao que é Itapiruna hoje. A Itapiruna também tem 3 quilômetros de comprimento, aquela... A Cardoso Moreira? É a Cardoso Moreira, né? E entre uma pista e outra tem um jardim. Então era mais ou menos uma cópia daquilo. A gente fez essa proposta, não conseguiu vingar. Mas, de qualquer maneira, ficou legado, porque é uma obra espetacular. As pessoas não imaginam o que era aquilo antes. Aquilo era um campo. Era um pasto, né, dos animais, né? Então eu lembro, eu conheci aquilo tudo sem antes o Belo Sapateiro Belo, que tinha um sítio ali, né? A área tinha ali gado também dele, enfim. É verdade. Mas então, isso aí foi um projeto que a gente fez, né? Já no final do meu mandato. Mas lá no início do nosso mandato, um outro projeto polêmico foi a rodoviária. A rodoviária, a gente ficava sentado ali de madrugada, de frente do Clube Social, uma meia dúzia de 2 ou 3 ali, era o Iede Azevedo,
o Antônio de Pádua Aquino, o Padinho, o irmão dele, o Cacau, um monte de gente ficava ali. Certo. E a gente discutindo. E quando apareceu a oportunidade da gente fazer a rodoviária, lá nos idos de 1978, 78, nós aventamos a possibilidade de colocar a rodoviária lá embaixo. E aquela turma que foi do Contas vai fazer o rodoviário lá embaixo, lá longe, onde o urubu faz a volta de cabeça para baixo. Eu falei, gente, nós temos que fazer a rodoviária no entroncamento rodoviário. Eu me lembro, Fernando, muito bem, quando foi anunciada essa obra lá da rodoviária, lá naquele, onde ela se encontra hoje. Então, realmente, as críticas eram muito fortes. O pessoal achava que tinha que ser alguma coisa ali no centro da cidade, perto do Clube Social. Agora, imagine hoje se você tem uma rodoviária ali naquele centro. Então, a sua visão foi correta. Quer dizer, o administrador enxergando lá na frente. Você tem que olhar o futuro. Então, imagina o que seria essa rodoviária se fosse no centro da cidade hoje. Então, a escolha acertada. E está aí mais um legado importante, né? Como essa rodoviária é importante. Até hoje ela é moderna, até hoje ela é uma das mais bonitas que existe aí por onde a gente passa, né? E isso aí é mais um legado do Fernando Lavaquiol. E o interessante é que ela tem umas colunas, né? Não sei se você está lembrado. Ela tem umas colunas que sustentam as vigas, né? E essas colunas, para que o pessoal, a turma, aquela guerra contra, né, os políticos, o que eu fiz? Eu fui lá para a rodoviária, mais 4 ou 5 operários, com a reta escavadeira que a gente tinha, abrimos, começamos a fazer a fundação da primeira coluna, para não ter dúvida que ali seria a rodoviária. Você vê a guerra que foi esse negócio. Foi na marra. Fizemos lá, começamos lá, o Julinho era o nosso secretário de obras, né? O Julinho, o Paulo Picholino, essa turma toda. E fomos para lá e começamos a fazer. E a rodoviária ficou no lugar exemplar. Tudo quanto é rodovia passa ali até a 218, que vai de Pádua para Parauquena, é um distrito de Pádua, né? Passa tudo por ali. Quer dizer, todas as estradas, todas as rodovias passam exatamente naquele trecho ali. Se tivesse de escolher hoje novamente, o lugar seria aquele. Eu acredito que o lugar seria ali mesmo. Seria ali mesmo, sem dúvida alguma. Mas é isso aí, todo administrador está sujeito às críticas, né? Isso faz parte do cenário, né, da nossa... Mas o bom é quando acerta. E ali foi uma escolha acertada e importante para a cidade, né? Foi o governo Faria Lima, né? Foi o governo Faria Lima. Interessante é como é que eu fui escolhido prefeito de Pádua. Eu acho que essa passagem aí vale a pena a gente falar. Eu trabalhava no centro de pesquisa da Petrobras, lá da Ilha do Fundão, já no prédio novo, na Radial 5, e o telefone toca na minha sala. Eu ia atender o telefone e atendi e falei, alô, eu queria falar com o Lavaquiol. Falei, é ele que está falando. Aí a moça na outro lado da linha falou assim, olha, nós estamos precisando conversar com o senhor, porque o governador Faria Lima queria dar uma palavrinha. O senhor pode vir aqui, então ele marcou o dia seguinte, 2 da tarde. Era uma quinta-feira, sabe? Eu lá não fui. Né? Aí na semana seguinte, a moça... O governador te convidou e você não foi? Não fui. Na semana seguinte, na segunda e na terça-feira, a moça liga novamente. Assim, eu queria falar com o Lavaquiol. Eu falei, isso é ele. Ela falou assim, mas o senhor não veio aqui a um encontro marcado? Aí eu me dei conta, né? Falei, mas quem que está... Ela falou, você não está conhecendo a minha voz, não? Aí eu identifiquei a voz.
Ela falou, eu sou a Lúcia, que trabalhou com o senhor lá na perfuração, lá em Alagoas, Sergipe. Aí eu identifiquei a voz, pessoal, você me desculpa, mas tá tanta fofocaria lá em Patos, né, coisa de nomeado prefeito aqui, ali e acolá, que eu pensei que fosse um trote comigo. É. Não, só vem aqui, o almirante quer falar com o senhor. Tal. Aí fui lá, aí chego lá, o Faria Lima conversando comigo, ele vira e fala assim, ó, eu estou querendo nomear o prefeito de Patos, mas pediu uma lista tríplice e levei meia dúzia de nomes. Cada um dos políticos da região me apresentou 3 nomes. E eu fiquei na sinuca, como é que eu vou fazer? E como eu te conheço da Petrobras, não tenho intimidade com você, mas a gente já se conhece. Eu queria te fazer esse convite, você quer ser o prefeito de Patos? Aí eu levei um susto. Mas, enfim, falei com ele, ó, tenho que consultar minha mulher primeiro. Consultei a Helenita, ela aceitou, no outro dia voltei lá e acabou me nomeando prefeito de Patos. Que bom. E foi assim que eu vim ser prefeito de Patos. E foi muito bom para a cidade, foi muito bom para o Estado, foi muito bom para a população. O seu mandato, o exercício do seu mandato foi muito bom. Deixou um legado. E você citou apenas duas realizações, mas existem muitas outras mais. Você realmente fez se não me lembro, não me falha a memória, também uma reforma muito interessante na administração também, né? Isso. É. Mas eu acho que um ponto importante foi o programa materno-infantil. Aquele programa foi o primeiro programa criado no Brasil. A Regina, minha irmã pediatra, casada com um pediatra, o Elísio, e eles dois trabalhavam no Fernando Figueira, aquele hospital ali na praia do Flamengo, Botafogo ali. Sei. E aí eu falei com eles. Eu tenho uma sobrinha que é médica, ela ajuda muitas pessoas de Patos. Ela é decana lá naquele Fernandes Figueiras. Figueiras, né? É o mais famoso que tem no Rio. Eu tenho uma sobrinha que ela é... É um hospital materno-infantil, né? É isso aí, é uma referência. Referência estadual, referência nacional. Mas, enfim, convidei eles vieram e aí nós pudemos o primeiro postinho de saúde, deixa eu ver se minha cabeça está boa, Nelson Olivier. É o nome do posto de saúde de Baltazar, que foi o primeiro posto a ser criado. Sim. E quem colocou o nome nos postinhos de saúde todos foi o Conselho de Cultura. Sim. Mas, enfim, fomos construindo os postinhos de saúde, fizemos postos em todos os distritos, sendo que o de Monte Alegre e o de Aperibé já existiam, tinha sido construído anteriormente, né? Mas montamos um sistema materno-infantil que os postinhos de saúde funcionam estão aí até hoje, né? Foram sofrendo reformas, foram ampliando e tal, mas tem aí e a saúde de Patos, ela é bem capilarizada. O Patos é um município que, pelo menos o planejamento foi para isso, né? Você tem postos bem localizados, geograficamente bem posicionados. Então, isso com uma boa manutenção permite uma saúde de qualidade em nossa cidade. Foi pensado, isso já foi pensado lá atrás, né? É isso aí. Mas foi um programa muito bom. E o segundo programa a ser criado no Brasil foi 10 anos depois, foi em 85. Só 10 anos depois é que fizeram um segundo programa aí, não sei aonde. Mas, enfim, a gente... eu estou falando da minha posição, mas quero enaltecer a sua, né? Você também é um rapazinho que saiu daqui de Patos, virou gente e foi ser secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Secretário de Segurança da capital da República, Rio de Janeiro, capital da América do Sul, pô. É uma cidade importante. Mas Patos tem que prestar homenagens a essas pessoas, entendeu?
Tem que, em vez de ficar estudando história do Brasil, história como Barão de Sefé, acaba com isso, vamos começar a estudar a história do Brasil com os professores aqui de Pádua, Anaíde Panarucaldo, Zé Pinto de Souza. A história de Pádua é muito bonita, desde as origens lá, desde o tempo de província, enfim, desde... Engraçado, um dia desse eu estava conversando com um historiador, e ele até me explicando, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque ele é muito longo, ele explicando que Pádua demorou muito a se transformar em província, né? Por conta do contrabando que havia na época. Isso aqui era uma rota de contrabando de ouro, que vinha de Minas. Tinha uma rota que passava por Pádua e tinha uma outra rota que passava por Valença. E na época, o Marquês de Pombal, ele era do governo, da monarquia, né? Mas ele tinha muitas ligações com esses contrabandistas. Então, se eles instalassem aqui a província, viria junto o fisco, ia haver fiscalização. Então, eles retardaram o máximo que puderam. O máximo que puderam para isso aí. Porque havia uma rota de contrabando famosa aqui e em Valença. É uma história muito interessante que vem lá de trás, né? E ao longo do tempo nós tivemos personagens aqui em Pádua que muitos já se tornaram de certo modo até esquecidos, mas deixaram também a sua marca e a gente pretende ir resgatando, né? A gente enaltece muito aquela obra, dentre outras, O Sertão dos Puris, né? Que foi feito, que relata a história de Pádua, né? Com a linguagem própria do autor, com os recursos característicos do autor, mas é um resumo interessante de parte dessa história. O livro do Heitor Bustamante é um outro episódio, né? Quando eu cheguei para ser prefeito de Pádua, alguém me falou, Zé Tomé de Melo, e eu aí fui ao Heitor Bustamante. Zé Melo, Aí, quando eu cheguei lá para conversar com o Heitor, ele me atendeu bem, então, mas no fim falou assim, não mexe com isso não, larga isso para lá. Você não é o primeiro prefeito que vem para lá e depois não faz nada. Eu aí falei, bom, o senhor me permitiu, mas fui lá ver. Quando eu cheguei lá para olhar o livro, a tipografia estava fechando. E o rapaz falou assim, o senhor deu sorte, porque sábado nós encerramos a atividade aqui. Aí eu falei assim, cadê o livro? Então os livros estão ali, depois lá. Aí eu falei, pode levar isso tudo, se você pagar, pode. Eu assinei um cheque pessoal meu e catei, devia ter uns 1000 volumes ali. O resto era tudo papel solto. Felizmente eu trouxe esses volumes para Pádua e salvei a história dos Sertões Puris. O Heitor Bustamante ficou muito satisfeito. Fizemos o lançamento do livro no Clube Social. E o interessante foi o seguinte, estávamos sentados na mesa, né? E eu aí fui dos últimos a falar, para passar o microfone para o Heitor Bustamante, e aí anunciei no microfone, até agora com a palavra o autor do livro, o Heitor Bustamante. Quando eu dei o microfone para ele empurrou o microfone com a mão esquerda, empurrou o microfone para lá, como quem disse, eu não quero isso não. Aí eu imaginei, falei assim, um senhor dessa idade vai falar aqui, ninguém vai ouvir o que ele vai falar, mas esse é o desejo dele. Josias, quando o homem acabou de levantar, que abriu, o vozeirão dele inundou o clube social. Um canhão. sem microfone, sem nada, entendeu? Aí depois eu perguntei a ele, falei assim,
eu sou da época que a gente fazia comício que não existia esse negócio. Não tinha negócio de som, nada disso. Heitor Bustamante, figura. É. E a filha dele, a Lúcia Bustamante, foi a minha alfabetizadora. Sei. Aí, quando eu salvei o livro lá, ela morreu de alegria, né? Houve uma reedição desse livro, né? A Plaque, né? A Plaque e a Academia Paduana de Letras reeditou esse livro, né? Eu tenho até alguns volumes ainda. Eu ofertei alguns amigos. Eu ainda tenho lá em casa uma meia dúzia dele ainda. Aí eu volto meio, eu dou uma olhada e fico imaginando, viajo no tempo para imaginar como as coisas eram antes, né? Mas, Fernando, nós somos premidos pelo tempo. Eu queria terminar, porque o vídeo fica longo para Instagram, essa coisa. Eu queria deixar você à vontade, para você deixar uma mensagem, um conselho, você que é um homem vencedor, você que nasceu nessa terra, nasceu de um parto natural, né, com as parteiras, como eu também, né? Naquela época não havia as condições de hoje, enfim. E enfrentou todos esses desafios, se tornou uma pessoa vitoriosa, se tornou um homem ilustre aqui em Pádua. Então, eu queria que você deixasse aí um conselho, uma mensagem que você tira no ar aqui agora para os jovens paduanos, né, que desafios aí pela frente inimagináveis. O que eu tenho para dizer para a juventude é pegar nos livros, estudar direitinho, aprender as coisas de forma adequada, para não deturpar a verdade dos fatos, né? Mas tem que correr atrás, chefe. Se você não correr atrás, nada. Eu costumo dizer o seguinte: sua tarefa tem que ser feita. Se você não a fizer, ninguém a fará. O mundo é uma competição. O mundo é uma competição. Cada um de nós é um competidor. E esse processo de competição também nos faz evoluir. Né? Então, tem que ter garra, tem que ter fibra, tem que ter olhar lá na frente, né? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: o Fernando Lavaquiel com 14, 15 anos de idade, o Josias também, ele com 12, 13 anos, com 2, 3 anos mais moço que eu, né? Por aí. Mas, enfim, queria que vocês olhassem para nós estamos aqui já na beirada dos 90, né? E ver o seguinte: corra atrás, chefe. Se você não correr atrás, ninguém vai fazer nada por você. Ninguém, Cinderela nenhum, vai colocar o sapatinho de cristal no teu pezinho. Não vai. Desiste disso. Então corre atrás do teu. Agora, todos nós somos vencedores. Você já imaginou, hoje, a gente está conversando aqui, eu estou conversando com o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cuja capital é Rio de Janeiro, uma cidade conhecida internacionalmente. Não tem Paris, não tem Londres, não tem nada. Rio de Janeiro é a cidade mais bonita que eu conheço 23 países para esse mundo afora. Conheço, mas conhecer mesmo. Então, eu acredito, eu acho, eu penso que o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita. E esse cara que está aqui do meu lado, o Josias, os irmãos dele também se projetaram, né? O Josias foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, Fernando, mas quando eu tinha 10 anos, com 10 anos, eu empurrava todo dia de manhã, eu ia na cooperativa pegar um carrinho de mão com 2 latas de leite, que é leite estragado da cooperativa, que eles vendiam aquilo baratinho, e levava para casa para engordar porco, para ajudar a pagar colégio. 10 anos de idade. E nunca... Então era assim, o nosso tempo as coisas eram assim. Né? Mudou, tudo mudou, mas isso nos ajudou a ter fibra, né? Então,
são lembranças que a gente tem e cheguei lá, né? Cheguei lá. Deus abençoou, eu me esforcei também, fiz a minha parte e somos realizados, graças a Deus, né, Fernando? Graças a Deus. Graças a Deus. José, muito obrigado pela tua atenção de ter vindo até aqui em casa, né? É um privilégio para nós. Pois é, Fernando, eu queria pedir depois a sua autorização para a gente colocar esse vídeo aí no Instagram, entendeu? Isso, e vai ficar registrado, depois você tira uma cópia para você ir no Instagram, tá bom? Tá legal, maravilha. Tá bom. Muito obrigado. bom. Um abraço da Helenita. A esposa do Fernando, dona Helenita, ela foi minha professora de inglês. Então eu comecei a arranhar um inglesinho com a Helenita. Ali no Colégio Padre. O pai, o senhor Lavaquiel, foi meu professor de matemática. Marinês foi minha professora de francês. Francês. Isso. A Zeca também foi minha professora. Enfim, eu passei pelas mãos da turma toda. E, aliás, uma lembrança, agora a gente pode falar, né? A Marinês era brava, a Marinês era temida, todo mundo morria de medo da Marinês. Eu era amigo dela, ela gostava de mim, acho que ela até me protegeu, viu? É isso aí, Deus a tenha lá em bom lugar, a Marinês e a turma toda. Um abraço.